Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje você confere uma entrevista com o Padre Dilmo sobre sacramentos da Igreja e ainda acompanha a cobertura do evento Beleza do Idoso, realizado na comunidade Nossa Senhora de Fátima, do setor Santo Hilário. Começa agora o nosso encontro semanal. Esta semana visitamos a Casa Talitha Kum, obra social da Arquidiocese de Goiânia, que tem como missão resgatar meninas em situação de vulnerabilidade. Talitha Kumi, levanta-te. A Casa Talitha Kum é um projeto administrado pela Congregação das Irmãs Passionistas. Irmã Degmar, coordenadora da casa, conta sobre a origem da instituição. O nome Talitha Kum, ele nasceu a partir daquela frase do Evangelho: menina, levante-se. Então, ele tem a ver com o carisma das Irmãs Passionistas, porque a congregação nasceu a partir de um trabalho que Maria Madalena Frescobaldi fez no período de pós-guerra em Florença, e após esse período pós-guerra ela viu as meninas pela rua perambulando desamparadas. A missão da casa é resgatar valores morais que por motivos diversos foram perdidos. As adolescentes resgatadas são incentivadas a estudar e aprender a lidar com acontecimentos passados. No trabalho assim, educacional, a gente tenta buscar a formar nelas aquilo que as famílias deveriam ter formado, né? A gente tenta mostrar para elas o simples do dia a dia da vida, que é a única forma que nós temos que nós podemos modificar a nossa história e modificar o mundo é a gente assumindo a própria história. No Evangelho segundo São Marcos, Jesus dá a vida a uma menina dizendo: levanta-te. A Casa Talitha Kum, a exemplo de Cristo, oferece a meninas em situação de desestrutura familiar a oportunidade de uma nova vida. Uma das jovens que passou pela casa mostra a realidade em que viveu antes de ser acolhida. Aí eu conheci o mundo das drogas, conheci a rua. E foi muito difícil para mim, porque eu vivi muitos anos. Não foi só 1, 2 anos, mais de 8 anos que eu vivi na rua. Daniela pediu a oportunidade e recebeu os cuidados da Casa Talitha Kum. Com muita gratidão, a jovem conta sobre o que aprendeu com as irmãs. Me ensinou a ser uma mulher digna, trabalhar, aprendi a ter responsabilidade, aprendi a ser mãe, ter responsabilidade com meus filhos. A estrutura física da instituição é uma casa cedida pelos missionários redentoristas. Aos poucos foi se expandindo para receber melhor as meninas. Hoje a casa contém quadra de esportes, biblioteca, sala de computação e sala de televisão. E ainda recebe voluntários, como explica Irmã Degmar. O trabalho de voluntariado hoje é um trabalho muito próximo nosso, né? São pessoas que se identificam com o nosso carisma e se propõem a fazer aquilo que a gente faz: acolher as meninas, estudar com as meninas, brincar com as meninas, aconselhar as meninas. Daniela teve sua vida transformada quando foi acolhida pela casa e hoje incentiva outras meninas a buscarem ajuda. Eu falo para essa menina que tem jeito, se ela quiser tem jeito. Tem jeito porque se ela pôr Deus na frente, tudo muda, tudo. Só basta a pessoa querer e ter força de vontade. Seja também um voluntário nesta obra. Para mais informações, ligue para o número 3218-2070. Eu conheci, ao longo da minha vida sacerdotal, muitos rapazes e moças que viveram
rua. A maior parte do tempo passando na rua, sobretudo à noite, morando na rua. Agora, quando você conversa com essas pessoas, com esses jovens, e aprofunda um pouco o conhecimento deles, você vai ver que tudo depende da família. São famílias não completas, muitas vezes, são famílias com problemas de relação entre pais e filhos, são famílias que não conseguem oferecer uma educação de qualidade a seus filhos. Nisto tem responsabilidade a sociedade inteira, especialmente os governos, que não dão aquele apoio necessário às famílias para que cumpram a sua missão. Eu acho que a igreja aqui tem também uma grande responsabilidade, e em Goiânia se faz a pastoral de rua e se encontra muita juventude também nesse serviço de pastoral de rua. Quando vou na cadeia, nas penitenciárias, fico impressionado. 99% são jovens. E jovens que a gente não diria que fizeram alguma coisa. Evidentemente que a gente não pergunta o que você fez, o que deixou de fazer. Mas a gente fica admirado ao ver que um jovem possa cometer algum delito, alguma infração nesse período da vida. Mas quando a gente vai analisar, é a família. Eles mesmos abrem o coração e falam da sua família. Então, mesmo famílias muito boas, às vezes acontecem coisas inesperadas. Porque o jovem vive na sociedade, e a sociedade, como sabemos, é boa, de modo geral, mas também a sociedade traz consigo muitos inconvenientes. Por isso que é importante que os pais estejam sempre atentos aos seus filhos, de dia e de noite, velando para que seus filhos cresçam à luz da família, apoiados pela família. A gente, vivendo, pode depois transmitir aos outros como superar certas situações de vida. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Hoje no quadro As Razões da Fé, temos um vídeo enviado por Isabela Garcia da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Olá, padre. A pergunta que eu tenho é qual é a missão do Papa e se nós, como cristãos, devemos ser pacificadores em momentos de conflitos. Ok? Tchau, tchau. Isabela, obrigado por nos ter enviado o vídeo com as suas perguntas. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 16, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, professa a sua fé em Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo. A partir desta profissão de fé, Jesus o chama de Pedro, do grego Cefas, que quer dizer pedra, sobre a qual edificaria a sua igreja. Deu-lhe o poder das chaves do reino dos céus, dizendo: tudo que ligasse na terra seria ligado no céu, e tudo que desligasse na terra seria desligado no céu.
Assim, Jesus deu a Pedro o poder das chaves, ou seja, o governo de sua igreja. Em João, capítulo 21, Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro: Tu me amas? Ao que ele responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A cada resposta, Jesus dá a ele o mandato: apacenta as minhas ovelhas. Assim, Jesus o chama para o cuidado e governo de sua igreja. O Papa Francisco é o 266º Papa desde o apóstolo Pedro. Ele, como seu sucessor, recebe também a sua missão de governar a igreja e conduzi-la na unidade. A sua outra pergunta também está relacionada à missão da igreja. No Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus chama de bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Pelo batismo, fomos lavados dos nossos pecados e inseridos na vida divina, nos tornando em Cristo filhos adotivos de Deus, ou seja, filhos legitimados pela graça de Cristo que nos deu a vida. Ele é o príncipe da paz, como diz a profecia de Isaías. Jesus ressuscitado apareceu para os seus discípulos e diz: A paz esteja convosco. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. A paz tão sonhada por todos deve ser uma realidade vivida no nosso cotidiano, e não apenas uma ideia a ser alcançada ou uma ideologia, mas a vivência da nossa fé em Cristo. Nesse tempo que estamos vivendo, nos diversos âmbitos, sejam eles na nossa família, ambiente de trabalho, na nossa vizinhança ou até mesmo a nível global, devemos ser sinal da paz que recebemos do Cristo Senhor. Participe também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99174 9290. Aconteceu no último domingo a 7ª edição do evento Beleza do Idoso. Foi organizado pelo Grupo Despertar para a Vida Solidária, da comunidade Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia Santo Hilário, em Goiânia. Os idosos representam a memória histórica de toda a comunidade, um patrimônio de sabedoria e de fé. Essa frase do Papa Francisco é inspiração para a Beleza do Idoso, organizado pelo Grupo Despertar para a Vida Solidária da Paróquia Santo Hilário, em Goiânia. O evento aconteceu no último domingo, na Capela Nossa Senhora de Fátima. De acordo com o organizador, esta é uma forma de valorização da pessoa idosa. O objetivo é de trazer o idoso para junto da sociedade, que é uma classe que vive à margem. Ele trazendo um dia de dignidade, porque é uma faixa etária esquecida pelos governos e pela sociedade. Cerca de 30 profissionais da saúde, da beleza e jurídicos se disponibilizaram voluntariamente para atender a comunidade. Keila é esteticista e atua há 4 anos no Grupo Despertar. Ela ressalta a importância da ação social. A importância é ver a alegria nos olhares dos nossos idosos, porque a idade chega e eles estão ali jogados, né? A palavra certa, jogados, por não ter condições financeiras, por não ter ali família também para ajudar. E a beleza em si é uma autoestima para qualquer uma das pessoas. Dona Ana é paroquiana e aproveitou o dia para se embelezar. Já fiz a unha, vou fazer cabelo. Não é a primeira vez, é a terceira vez que eu participo. Eu gosto muito. Quem passa por aqui conta com atendimentos de diversas áreas, sorteios de brindes e diversão. Durante todo o evento, amor e alegria estão estampados no rosto de quem doa o seu tempo e de quem recebe os benefícios. Segundo o IBGE, 7,12% da população goiana tem mais de 65 anos de idade. O encontro com Deus, com o próximo, a promoção e valorização humana é uma preocupação da Igreja, especialmente com os idosos. E essa é a nossa missão, mostrar para elas que é possível continuar na alegria, na esperança e na caridade, fortalecendo cada vez mais uns aos outros. Esse momento aqui, organizado pelas pessoas, os membros,
é uma forma de amar mais o outro, ajudar o outro a se encontrar com Deus e com Ele mesmo. A paróquia ainda não possui pastoral do idoso em sua forma estruturada, mas conta com o grupo de terceira idade que se encontra semanalmente para fazer artesanato, ver filmes e prosear. É um momento deles se encontrarem, né, se confraternizar, fazer, assim, se sentir importante, se sentir bem, né, melhorar a sua autoestima, né, sair de casa, não ficar lembrando só de doença, de dor, essas coisas, que tem oportunidade de fazer muitas coisas, né, de se esclarecer e de se divertir também. E com prêmio eu recebo meu abraço, subornando o meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos amigos. Preview. Olá, esta é a agenda da Arquidiocese de Goiânia. A Paróquia Santa Luzia, em Aragoiânia, realiza hoje o primeiro Festival de Literatura Infantil. Com o tema As Árvores que Contam Histórias, o evento iniciou às 8 e vai até ao meio-dia. E termina no próximo sábado, dia 28, as inscrições para o mestrado em Direito Canônico. Podem participar clérigos, religiosos e leigos. A lista com a documentação completa que é necessário para a inscrição, você confere no site da Arquidiocese de Goiânia. Para outras informações, o número 3567-9060. No quadro Arquidiocese Entrevista de hoje, você vai aprofundar um pouco mais sobre os sacramentos da Igreja, na entrevista com o Padre Dilmo, reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. São 7 os sacramentos da Igreja Católica. Instituídos pelo próprio Cristo, eles são alimento para a espiritualidade e essenciais para a vida cristã. Para que possamos entender um pouco mais sobre os sacramentos, eu converso com o Padre Dilmo Franco, que é reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Thalita. Padre, o que são os sacramentos? Então, Thalita, os sacramentos, a própria palavra já nos dá uma dica. Do latim, sacramentum, sacra, sagrado, mentum, sinal. Então, sacramento é um sinal sagrado. Se podemos dar uma definição de sacramento, são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Cristo para a santificação das nossas almas. Então, um sinal sensível é que nós podemos perceber, tanto é no batismo, nós vemos a água sendo derramada e o padre dizendo, eu te batizo, fulano e tal. Então, ou seja, é sensível, nós podemos perceber. Na crisma, vemos o bispo com óleo dizendo, recebei o Espírito Santo. Então, algo sensível que a gente... Mas só que é sensível, é visível, mas que nos leva a uma realidade invisível e eficaz. Padre, existe um sacramento mais importante? Então, Thalita, são 7 sacramentos. Todos os sacramentos são instituídos por Cristo. Mas, por exemplo, é inegável nós dizermos que a Eucaristia tem uma precedência, tem uma importância do que todos os outros. Por quê? Porque a Eucaristia, corpo e sangue, alma e divindade de Cristo, é o próprio Cristo. Ele instituiu todos os outros sacramentos. Então, a Eucaristia tem uma supremacia diante de tudo isso. Mas na ordem cronológica, para nós, o batismo é o primeiro sacramento, porque sem o batismo nós não podemos receber nenhum outro. De tal maneira que ensina a Igreja que o batismo é a porta de entrada. Padre, qual é a ação dos sacramentos na vida do cristão? Cada sacramento tem o que nós chamamos de graça sacramental específica. O que significa isso? Que cada um vem de encontro à particularidade daquele momento em que a pessoa está recebendo. No caso, a graça santificante. Todos os sacramentos vêm para nos santificar. É através dos sacramentos que somos santificados. Mas se nós pegamos o batismo, por exemplo, além de nos santificar, ele também nos justifica, porque perdoa todos os pecados. É o único sacramento
que perdoa o pecado original, aquele que nos é passado através de Adão. E a partir daí todos os outros sacramentos têm a sua especificidade, além da graça santificante. Por exemplo, a crisma. O sacramento da crisma é a consolidação da fé. Já recebemos o Espírito Santo no batismo, mas a crisma confirma. É onde a pessoa diz assim, olha, agora eu sou consciente e o Espírito Santo pode agir na minha vida. Eu me coloco agora como um servo, eu me coloco agora como um soldado de Cristo para fazer aquilo que Ele deseja. Obrigado, Padre. Para saber um pouco mais sobre os sacramentos da Igreja, leia o Catecismo da Igreja Católica e a exortação apostólica do Papa Bento XVI, o Sacramento da Caridade. Também não tema procurar o padre da sua paróquia para uma conversa sobre esse tema. Até a próxima. Hoje eu quero falar sobre as virtudes morais, sobre a sua natureza, o seu número e as suas características comuns. Elas são chamadas assim, segundo a sua natureza, por dois motivos. Em primeiro lugar, para distingui-las das virtudes que são puramente intelectuais, ou seja, que nos aperfeiçoam a inteligência e que não têm nenhuma relação direta com a vida moral, como, por exemplo, a ciência e a arte. Em segundo lugar, para se diferenciarem das virtudes teologais que também regulam os nossos costumes, mas que têm Deus diretamente por objeto. As virtudes morais, por sua vez, visam diretamente um bem sobrenatural criado, como, por exemplo, o domínio das nossas paixões. É importante não esquecer que as virtudes morais sobrenaturais são também uma participação verdadeira da vida de Deus e nos prepara para a visão beatífica. À medida que essas virtudes se aperfeiçoam e, quando elas são completadas pelos dons do Espírito Santo, se aproximam de tal modo das virtudes teologais que são por elas totalmente impregnadas. As virtudes morais são numerosíssimas, se consideradas nas suas diversas ramificações, mas todas elas se reduzem às 4 virtudes cardeais, do latim cardines, que significa literalmente dobradiça. São assim chamadas porque elas se tornam como vínculos que ligam e articulam a vida das pessoas e suas ações. Essas 4 virtudes correspondem efetivamente a todas as necessidades da alma e aperfeiçoam todas as suas faculdades morais. É papel da prudência escolher os meios necessários ou úteis para alcançar o nosso fim sobrenatural. Pela justiça, respeitamos os direitos dos outros. Para defender a nossa pessoa e os nossos bens contra os perigos que nos ameaçam, sem medo nem violência, necessitamos da fortaleza. E para usarmos dos bens deste mundo e dos prazeres sem ultrapassarmos a medida, precisamos da temperança. Assim, a justiça regula as nossas relações com o próximo. A fortaleza e a temperança, as relações conosco. E a prudência dirige as outras 3 virtudes. Elas também aperfeiçoam todas as nossas faculdades morais. A inteligência é regulada pela prudência, a vontade pela justiça, e os nossos ímpetos pela fortaleza, as nossas paixões pela temperança. Quanto às suas características comuns, todas as virtudes morais tendem a trazer as ações do homem para o equilíbrio, pois a virtude está no meio. Na verdade, todas elas devem seguir as regras traçadas pela reta razão, iluminada pela fé. Portanto, pode-se faltar a esta regra, ou ultrapassando a medida, ou quando nos distanciamos do centro. A virtude consiste em evitar os 2 extremos. Quando se trata das virtudes teologais, não consideremos o meio termo, pois, como diz São Bernardo, a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Mas com relação a nós, até mesmo estas virtudes devem tender ao equilíbrio, ou seja, devem ser regidas pela prudência que nos indica em que circunstâncias podemos e devemos praticar as virtudes teologais. É ela, por exemplo, que nos mostra o que se deve ou não deve crer, como se deve evitar ao mesmo tempo a presunção e o desespero.
Depois de receberem o sacramento do batismo e da confirmação e alimentados pela Eucaristia, muitas pessoas são chamadas por Deus para um outro tipo de consagração especial. São os sacerdotes que, por meio do sacramento da ordem, se configuram a Cristo. E os noivos que, pelo sacramento do matrimônio, celebram a comunhão de vida entre Cristo e a Igreja. Acompanhe agora os sacramentos de serviço. Os sacramentos de serviço são a ordem e o matrimônio. Estes sacramentos se destinam à prestação de um serviço à família, à sociedade e à igreja. O sacramento da ordem tem os 3 graus. O grau do diaconato, o diaconado, o grau do presbiterato e o grau do episcopado. Toda a teologia do sacramento da ordem, como também o próprio rito das ordenações, usa muito um termo conformidade. Na verdade, quando alguém é ordenado, ele assume a missão de conformar a sua vida, a sua missão ao Cristo servo e ao Cristo bom pastor, né? A serviço da igreja, a serviço dos irmãos e irmãs. O sacramento da ordem configura o homem a Cristo como servo e o capacita a oferecer a sua própria vida como sacerdote para o bem da igreja. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, com o apoio da palavra e da graça de Deus, pastores da igreja. Frei Rogério Constantino é recém-ordenado diácono e pretende vivenciar o 1º grau da ordem em sua intensidade de serviço. Vivenciar de fato o diaconado na sua intensidade no serviço e assim que bem vivenciado mesmo, fazer esse pedido de ordenação presbiteral e servir o altar do Senhor como ministro ordenado da 2ª ordem. Mas eu poderia dizer que a minha expectativa nesse instante é vivenciar com intensidade e em plenitude este grau do ministério da ordem, né, que eu recebi. O matrimônio é o sinal de amor entre um homem e uma mulher. É o desabrochar de uma vocação para servir. É interessante porque o sacramento do matrimônio, eu acho que já é interessante esse aspecto. Quem celebra o sacramento não é o padre ou o bispo ou algum ministro ordenado. Os ministros são os noivos. Já se acena sobre o sentido do sacramento do matrimônio, que é o sacramento do amor. O amor dos esposos, ele é sinal do amor de Deus. Então é o sacramento da comunhão a serviço da vida, a serviço da família, a serviço da sociedade. O matrimônio é o sacramento de vida conjugal e familiar, vivida em Cristo e com Cristo, onde a entrega mútua e recíproca dos esposos é santificada e dessa santificação surge um fortalecimento para o amor, apoio e respeito. Quando nós damos o nosso sim, primeiro para Deus e depois um para o outro, nós estamos abertos à vida, né? Dispostos a criar os filhos que Deus nos der. Então, para mim e para a Aline, a minha esposa, hoje vamos fazer 3 anos de casado, temos um filho, o Davi, que é um presente de Deus para nós. E ele também tem nos ensinado a estar mais perto de Deus. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou ao amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano. A recepcionista Tainara está se preparando para celebrar o sacramento do matrimônio. A gente acha muito importante dar esse passo para seguir adiante, para a gente pensar em ter filhos, criar eles dentro da igreja, para eles seguirem os passos dentro da igreja, fazer catequese, crisma e assim adiante. Chegamos ao final de mais um encontro semanal. Você pode nos acompanhar pelo YouTube da Arquidiocese e também pelo Instagram e nossa página do Facebook. Tenha uma semana abençoada. Nos vemos no próximo sábado no nosso encontro semanal. No próximo programa você acompanha o último episódio da série Sacramentos da Igreja e ainda vai assistir a entrevista com o padre Maximiliano Costa, coordenador da Ação Social. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, aqui
na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.